Fala, amigo de Jesus, seja muito bem-vindo aqui. É sempre um prazer receber você em mais uma meditação aqui do nosso canal. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por Mateus, lá no capítulo 10, versículos do 24 até o versículo 33. Agora nós vamos iniciar a leitura. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não sei se você contou, mas tem uma frase aqui nessa leitura que acabamos de fazer. Basicamente, ela aparece 3 vezes. Ela é a ideia central dessa mensagem que Jesus passa para nós e, na época, que passava para os seus discípulos. A frase é: não tenhais medo. 3 vezes aparece nessa leitura essa frase e não é à toa. Jesus está falando do fardo, e não necessariamente o fardo, mas da missão que nós temos de anunciar a palavra dele, aquilo que escutamos ao pé do ouvido, aquilo que escutamos às escondidas, anunciar nos telhados, anunciar a voz alta a verdade da palavra de Deus, porque aquilo que está escondido há de ser revelado. Assim é a verdade. Por mais que passe muito tempo que ela permaneça escondida, ela se torna revelada. A verdade é como a luz do sol, pode passar 12 horas em que ele está escondido, mas logo ele aparece novamente e torna tudo visível diante dos olhos, tanto de Deus quanto dos seres humanos. Você pode ter em mente a seguinte premissa na sua vida: se aquilo que você está fazendo, o sol está pegando, pode ter a certeza que será descoberto. Conseguiu pensar? Conseguiu refletir? Não tem como fazer nada escondido, principalmente de Deus. Às vezes as pessoas pensam assim: eu vou esconder tal coisa de Deus, ou eu vou enganar alguém de certa forma. E as pessoas acham que Deus não irá descobrir ou que ele não irá ver. Existe até uma passagem na Bíblia que diz o seguinte: pode, por acaso, aquele que formou o olho não ver todas as coisas, sejam elas visíveis ou invisíveis? Esse final aqui eu complementei, mas o versículo diz: acaso aquele que formou o olho não pode ver todas as coisas? É uma pergunta, termina com interrogação. Então, nós podemos perceber que Jesus está dizendo que a verdade que ele anuncia na sua palavra, no seu evangelho, tornar-se-á revelada diante de todos. Não tem como fugir da verdade da palavra de Deus. E hoje, nessa leitura, ele convida os seus discípulos a dizerem, falarem a verdade, anunciar a palavra de Deus, sem medo do que os homens vão fazer com a vida desses seus anunciadores e discípulos. Jesus quer tranquilizar o nosso coração e usa até o exemplo dos pardais. Ele diz: por acaso não se compra 2 pardais com algumas moedas? Acaso vocês valem muito mais do que os pardais? E até mesmo o cabelo de vossa cabeça estão todos contados. Jesus vem tranquilizar o nosso coração para anunciarmos a nossa missão e passarmos por cima do medo da rejeição, do medo da cruz e do medo do sofrimento.
Quem vai buscar viver na aceitação das pessoas nunca fará e nunca falará sobre a verdade da palavra de Deus. E de certa forma, Jesus hoje vem nos encorajar. Parem de ter medo da opinião alheia, parem de ter medo do que os homens vão fazer, porque eles só podem afetar o seu corpo, mas antes tema aquele que pode jogar a sua alma no inferno e também destruir o seu corpo. Jesus nos convida a sermos mais corajosos em todos os âmbitos da nossa vida, mas principalmente no anunciar e viver a palavra de Deus. Afinal, ele passou por tudo: rejeição, angústia, sofrimento, humilhação, e ainda assim permaneceu firme fazendo a vontade de Deus, seu Pai e nosso Pai. Por isso, faça você também a vontade daquele que te criou e te espera quando você atravessar a linha de chegada. É um grande prazer saber que você chegou aqui ao final de mais um vídeo. Parabéns para você pela sua perseverança, faça a sua parte, tema a Deus e honre Ele a cada dia da sua vida. Eu desejo que a graça dele ilumine o seu coração, o seu entendimento, te dando força para que você possa viver a palavra dele em cada instante da sua história. Um forte abraço em você e, se Deus quiser, amanhã a gente se vê novamente.